O golpe civil-militar de 1964 é o nome que se dá à articulação golpista que, entre 31 de março e 9 de abril de 1964, realizou a tomada de poder, subvertendo a ordem existente no país e dando início à ditadura militar, regime ditatorial que se estendeu no Brasil de 1964 até 1985 e foi caracterizado por censura, sequestros e execuções cometidas por agentes do governo brasileiro. Durante a entrevista no Roda de Conversa na UESB-FM, especialistas analisaram as características desse período da história do Brasil e a sua repercussão política 57 anos depois, como explica o historiador Rubens Mascarenhas. Foi golpe porque as Forças Armadas assumiram, por cima de todo e qualquer outro poder, né, a direção do país, direção política e econômica, e ela aproveitou desse momento para perseguir intelectuais, movimentos sociais e políticos, opositores, operários, estudantes, sindicalistas, artistas, a própria imprensa. Foi golpe, inclusive foi um golpe revestido de tudo aquilo que era arbitrário, revestido de fascismo, né? Foi um golpe que excluiu o contraditório, a liberdade de expressão, que eliminou garantias individuais e coletivas, e passaríamos aqui muito tempo dizendo por que isso foi um golpe. Então, a conspiração em curso contra o governo de João Goulart foi resultado do temor de grupos conservadores com a ascensão dos movimentos sociais, como os movimentos de camponeses, operários e estudantes. A sociedade brasileira estava rachada ideologicamente entre direita e esquerda, e um dos grandes alvos de debate foram as reformas de base, como explica o professor Cláudio Félix. O golpe também marcou uma interrupção de um avanço de lutas populares no Brasil, sem dúvida, de organização. Ele deixa essa marca de interrupção de uma ascensão de movimentos de lutas sociais no campo, na cidade, de estudantes, buscando avançar cada vez mais de direitos numa sociedade extremamente desigual. É uma proposta, por exemplo, de reformas na estrutura do Estado e reformas que o próprio João Goulart propunha naquela época, reforma agrária, reforma urbana, reforma da educação. Então isso soou, diante do clima da década de 60, como uma síntese, a propriedade, aquilo que os poderosos sempre tiveram nas suas mãos. Para a mestra em memória, é preciso entender os riscos do discurso que coloca a ditadura militar hoje em evidência para determinados grupos que exaltam o golpe como alternativa para interesses políticos em detrimento da democracia. A gente tem um processo de revisão que já vem se desenvolvendo há algum tempo e que encontra na internet um espaço propício para a sua produção e a sua disseminação em larga escala. A gente tem um processo de articulação que vem de determinados grupos conservadores e que tem adquirido cada vez mais um tom de profissionalização, um tom de processo educativo mesmo, na tentativa de uma conformação de uma identidade nacional que passa pela recuperação e pela positivação, justificação da ditadura militar, pela normalização da ditadura militar no período, na história do Brasil. A questão é que hoje, essa positivação da ditadura, ela está passando também por dentro do Estado, por dentro das instituições, e está encontrando um respaldo político muito forte. E além dessas manifestações, desses grupos organizados, nós temos as manifestações populares também. Para muitos especialistas, o ambiente político de hoje revela muito mais uma dimensão democrática do que golpista. E é claro que é preciso perceber que em um país cada vez mais polarizado, o passado ainda está presente. É como se houvesse uma memória do golpe e o poder conservador não está absolutamente excluído das práticas políticas. A gente tem uma discussão que eu percebo muito, é uma dicotomia, uma contraposição dos termos ditadura e regime. Para fazer essa contraposição, aparece como um elemento de negação do caráter ditatorial. Outra coisa que é interessante também a gente observar é que a ditadura militar
ela é colocada como um elemento de defesa da democracia naquele momento e hoje também. Esse resgate que o próprio presidente e segmentos que o rodeiam buscam, né? Eles tentam uma reprodução, uma manutenção de todo o entulho autoritário. Nós ainda temos várias instituições, né, que estão aí e que hoje atuam como se estivessem durante a ditadura. O autoritarismo, a violência policial, ela é característica daquele período. Operar, repare, com a ideia de irracionalidade das massas. Ou seja, quem aplica o golpe tem consciência do que está fazendo. Tem racionalidade do que está fazendo. Mas diante da crise que se coloca, né, do desespero que se coloca em alguns setores, sobretudo setores de classe média, setores médios que perderam alguma coisa nessa crise, dos setores do povo trabalhador, né, que também perdem, deixam de ganhar ou perdem direitos ou condições de vida, essa ideia do Salvador, do mito, de que a força bruta é que ela pode realmente dar um jeito numa situação de crise, numa situação problemática, isso ganha muito, né? Chega muito próximo da consciência média das pessoas e da visão de mundo das pessoas.